Olá a todos, nesse vídeo vou mostrar para vocês como ficou o design final do nosso dispositivo inteligente de combate ao Aedes aegypti. Ah, o dispositivo nesse formato de caixa, ele foi todo criado num ambiente virtual, foi modelado, né? e, e o resultado final ele segue todos os requisitos estabelecidos no início do projeto. O principal deles aqui é a porta de fechamento rápido. Essa porta ela tem um, elas são compostas por duas peças, uma sobreposta à outra, apenas girando 15 graus o step motor, nós conseguimos garantir o total fechamento e a total abertura muito rápida da porta. Se a gente aproximar, então é o step motor que faz a abertura e fechamento da porta. A intenção é que o Aedes aegypti entre, ele vai buscar um ambiente aquecido e úmido, vai ter uma paleta porosa aqui embaixo. Quando o inseto pousar nessa paleta com o intuito de depositar os ovos, uma câmera que está ligada fazendo a filmagem, adquirindo imagens, vai fazer o reconhecimento da característica do inseto. E com o reconhecimento automático do inseto, o, o dispositivo vai fazer o acionamento da armadilha, que vai gerar o fechamento da porta e posterior vai ligar os ventiladores. Com a porta fechada e os ventiladores ligados, no primeiro momento o inseto vai ser empurrado para a parte de baixo. Mas ele vai cair num fluxo de ar e o fluxo de ar logo ele é aspirado da parte de baixo para cima, vai passar pelos ventiladores e esse fluxo de ar vai ficar num loop durante um tempo estabelecido e o inseto vai ser eliminado com a colisão nas pás dos ventiladores. Aqui nós temos o recipiente com água, que é o nosso umidificador. Na parte interna aqui verde nós podemos ver a câmera responsável pelo reconhecimento, aquisição da imagem. Na parte superior nós temos aqui em azul um sensor de temperatura e umidade interna e também a resistência de aquecimento. Na parte superior nós temos o painel elétrico, onde temos as baterias de lítio e também o nosso microprocessador, um microcontrolador, os drives de acionamento do step motor e das resistências de aquecimento, tanto de aquecimento e do umidificador. E é isso, obrigado. Olá pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês o resultado da nossa estratégia aqui da detecção do Aedes aegypti por reconhecimento de imagem. O modelo mais comum utilizado, onde é utilizado um arquivo com os pesos do objeto a ser identificado, não foi possível, né? Então, pois hoje não existe um arquivo que tenha as características principais para o inseto, né? Então, a estratégia utilizada foi tentar reconhecer no inseto, né, alguma característica marcante dele. E das características marcantes do inseto, a gente vai utilizar as manchas brancas que ele tem pelo corpo, né? Isso que difere ele dos demais insetos. Então, o algoritmo ele vai capturar a imagem, vai gerar algumas outras imagens, alguns tratamentos em cima, né? Então, a ideia é remover todas as cores, realçar somente a cor branca e depois tirar os contornos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um pincel aqui na minha mão, onde foi colocado algumas manchas brancas aqui, simulando o Aedes aegypti. E aqui a gente pode ver que o, o algoritmo sim é capaz de reconhecer as características do inseto, né? E, então, a partir de um certo número de manchas brancas, ele detecta a característica do inseto e isso vai ocasionar o início do funcionamento da armadilha,
ocasionando a morte do inseto. Bom, obrigado. Olá pessoal, eu vou apresentar aqui o dispositivo inteligente para o combate ao Aedes aegypti, o protótipo dele. Né? Por ser um dispositivo autônomo, ele possui bateria de lítio e células fotovoltaicas para fazer a carga das baterias. Deixa aqui isso. Bom, aqui nós temos um conversor DC-DC, um step-up para fazer a alimentação do circuito de carga das baterias. Né? Então, nesse momento está carregando as baterias. Uma chave liga-desliga para permitir que a tensão vá para o conversor DC-DC step-up, que agora eleva a tensão para cada circuito. Né? São 3 conversores. O Raspberry Pi, que é o nosso microprocessador, responsável por rodar o algoritmo de reconhecimento de imagem. Então ele vai fazer a detecção seletiva do inseto e somente o Aedes aegypti, por suas características, vai ser detectado. Ele vai mandar um trigger, um sinal para o nosso microcontrolador, que vai fazer a execução da armadilha. Ele vai atuar o fechamento da porta. Depois do fechamento da porta, ele vai ligar o ventilador, que vai ocasionar a morte do Aedes aegypti. Enquanto o Aedes aegypti não é detectado, o microcontrolador vai manter uma câmera climatizada com o intuito de deixar um ambiente agradável e atrair o inseto. Então a gente tem uma resistência de aquecimento. E nós temos um umidificador. Aqui nós temos a resistência de aquecimento, um pequeno resistor. E aqui o nosso umidificador também é uma resistência de aquecimento com um pouco d'água para manter o ambiente úmido e agradável, para que seja atraente. E um sensor de temperatura e umidade. O controle da temperatura e umidade é um PID, controlado pelo nosso microcontrolador. A temperatura, o set point, é 2 graus acima da temperatura ambiente, medida nesse sensor aqui. Então, variando a temperatura ambiente, a temperatura na câmera sempre vai variar e vai buscar 2 graus acima. E a umidade está o set point para acima de 87%. Temos aqui o GPS, o módulo GPS e o módulo GSM, para informar também para a gente a posição. Também temos um pequeno display que vai nos informar o status da armadilha, além das condições de temperatura e umidade. Vamos ligar aqui. A gente então já tem aqui o Raspberry Pi sendo alimentado, fazendo a inicialização do sistema operacional Linux. O módulo GPS também ele foi ligado, vai demorar um pouco até ele fazer a conexão com o satélite e pegar a posição. O módulo GSM também vai demorar um pouco, porque ele vai precisar fazer a conexão com a rede de telefonia, né? Ele vai entrar numa rede que é a rede GPRS e ele vai ser o responsável pelo envio, né? A conexão aqui demora um pouco, enquanto ele não está conectando. Eu já retorno o vídeo assim que ele fazer a conexão com a rede. Aqui nós temos o dispositivo já ligado na condição armado, né? Conectou na internet, conectou no satélite, tendo a posição tanto do GPS quanto conectado na rede GPRS.
A gente tem aqui os valores de temperatura externa, interna, a umidade interna e externa, o nível da bateria e o status armado. O status armado ele está com o Raspberry Pi rodando o Python, né, esperando a detecção da imagem. Assim que ele reconhecer a característica do Aedes aegypti, ele vai acionar, vai mandar o trigger pro nosso microcontrolador, que vai fazer o fechamento da porta, vai acionar o ventilador, que vai causar a morte do inseto. Enquanto o inseto não é detectado, aqueles valores de temperatura e umidade estão sendo climatizados dentro dessa câmera. Né? A gente tem a resistência de aquecimento, o umidificador com um pouco d'água gerando umidade e o sensor de temperatura e umidade. Lembrando que tem um PID que está indo buscar uma temperatura 2 graus acima da temperatura ambiente, a temperatura externa que é emitida naquele outro sensor. Aqui está o nosso modelo de Aedes aegypti com as manchas brancas, que a estratégia de reconhecimento é baseado pelas diversas manchas brancas que o inseto tem no corpo dele. Então aqui a gente vai tentar fazer a detecção. Sim, já detectou, né? Então inseto detectado, executando. A porta fechou, o ventilador já acionou. Ele vai ficar, acho que por 20 segundos. Agora ele terminou a execução, ele está gravando os dados da ocorrência e transmitindo os dados para o servidor. Logo que os dados forem enviados pela rede GPRS, que é a rede GSM que nós usamos, a gente vai poder checar se esses dados estão lá no servidor, lá na nuvem, né? Então, dados enviados, o dispositivo volta a ficar armado. O sistema continua armado, esperando a próxima detecção e climatizando ainda a câmera de detecção. Aqui no navegador de internet a gente pode acessar o banco de dados MySQL. Eu vou atualizar aqui, vamos ver se a última ocorrência veio para cá. Então a gente teve aqui a ocorrência 551 no dia de hoje às 18h02, né? Então exatamente agora. Aí nós temos a latitude, então a data, o horário da ocorrência, a latitude, longitude, ou seja, a posição onde o inseto foi detectado, a temperatura externa, interna, a umidade externa, a umidade interna dentro do dispositivo e o nível da bateria e qual o dispositivo que fez a detecção. Bom, é isso. Obrigado.